encerrando hoje a exposição desta carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versos 10 a 23. Filipenses 4, 10 a 23. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não só uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: a obra missionária precisa de parceria. É claro o propósito de Paulo neste parágrafo. E o propósito de Paulo aqui é agradecer à igreja de Filipos pela cooperação com ele em seu ministério. É interessante que Paulo reserva este agradecimento para a parte final da carta. Com isto, para dar maior ênfase ao seu agradecimento, à sua gratidão. E desta maneira, Paulo está nos dando um belíssimo testemunho acerca da realização da obra missionária e da necessidade de existir uma parceria entre igreja e obreiro no cumprimento desse trabalho. Então, à guisa de introdução, eu quero chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Ele diz isso no versículo 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo não poderia realizar o trabalho que realizou, na intensidade com que realizou, na extensão com que realizou, se ele não tivesse irmãos, e se ele não tivesse igrejas que fossem parceiras com ele, no seu sustento financeiro e no seu apoio espiritual. Essa é uma das verdades mais importantes da igreja entender, que aqueles que são enviados aos campos precisam de ter suporte da base, da igreja enviadora. Há um texto em 1 Samuel 30, versículo 24, que diz algo maravilhoso. E está escrito assim: porque qual é a parte dos que descem à peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Tanto aqueles que guardam a bagagem, quanto aqueles que vão na linha de frente na luta e na guerra, devem receber partes iguais. Ou seja, tanto aqueles que vão para os campos, como aqueles que permanecem na base, tanto aqueles que são enviados, quanto aqueles que sustentam os que são enviados, devem ter o mesmo peso de responsabilidade e de privilégios na obra missionária. Segundo aspecto, ainda na introdução, é que o missionário precisa estar vinculado a uma igreja. E a igreja precisa estar comprometida com o missionário. Notem vocês que a posição de Paulo com a igreja e da igreja com Paulo é de parceria.
Paulo está ligado à igreja e a igreja apoia Paulo. Há uma troca abençoadora entre o obreiro no campo e os crentes na base. Não apenas aquela igreja enviou ofertas ao missionário, mas efetivamente aquela igreja estava envolvida com o missionário. Com a sua vida pessoal, com a sua vida emocional, com a sua vida espiritual. Hoje, talvez, um dos mais graves problemas da missiologia moderna é exatamente a falta de vínculo entre o missionário e a igreja local. De certa forma, as agências missionárias ocuparam o lugar da igreja local. Os missionários vão para os campos, mas perdem o contato com as igrejas. As igrejas até apoiam os missionários financeiramente, mas perdem o contato com os missionários no que tange a dar e receber. Os missionários ficam solitários nos campos e as igrejas alheias aos resultados que acontecem nos campos. Faltam aos missionários encorajamento das igrejas e faltam às igrejas as informações dos missionários. Daí, Paulo está mostrando a necessidade de existir essa parceria para a realização da obra missionária. E eu quero então olhar para esse texto em duas perspectivas. Primeiro, nós vamos ver a responsabilidade da igreja com os missionários. E depois nós vamos ver a responsabilidade do missionário com a igreja. Então vamos ver o primeiro ponto. A responsabilidade da igreja com o missionário. Primeira responsabilidade da igreja: sustento financeiro sistemático. Olha comigo o verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Preste atenção aqui. A igreja precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. Não se faz a obra em prejuízo do obreiro, com o sacrifício do obreiro. E notem que todos os recursos de Deus para a manutenção do obreiro e da obra já foram providenciados, estão nas mãos da igreja. Se você perceber, Paulo não recebe salário de algumas igrejas. E ele faz isso conscientemente, propositadamente. Por que que Paulo se recusa a receber salário de algumas igrejas? Porque em algumas igrejas que ele plantou, havia trabalhos muito intensos, sejam de dentro, sejam de fora, para distorcer as motivações de Paulo. Para dizer que Paulo estava fazendo a obra de Deus atrás de lucro, por vantagens pessoais. E Paulo, quando percebia que as pessoas estavam laborando neste erro, e inclinados a dar ouvidos a estes inimigos de plantão, ele se recusava a receber o salário. E aí ele mesmo trabalhava com as suas próprias mãos para angariar o seu sustento. Na igreja de Corinto, por exemplo, ele não recebeu o salário. E ele trabalhou para se sustentar 1 ano e 6 meses em Corinto. Mais tarde, quando ele escreve a segunda carta, ele vai exortar aquela igreja. Ele vai corrigir aquela igreja. E se você perceber no capítulo 8, versículos... no capítulo 12, versículo 13, capítulo 11, versículos 8 e 9, Paulo vai dar o seguinte testemunho, segunda carta aos Coríntios: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, a região onde ficava a igreja de Filipos, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Ou seja, quando Paulo pastoreou a igreja de Corinto, quem pagou o salário dele, ainda que parcialmente, foi a igreja de Filipos, ou melhor, as igrejas da região da Macedônia, onde Filipos estava. E Paulo diz aí que ele passou privações, que ele passou necessidades, enquanto trabalhava naquela igreja. E se você ler o capítulo 12 e 13,
da segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Ou, em outros termos, sabe no que vocês foram inferiores às demais igrejas? Paulo pergunta à igreja de Corinto: vocês não pagaram o meu salário. Me perdoem a injustiça que eu cometi com vocês. Eu deveria ter recebido o meu salário de vocês. Então Paulo está aqui agora agradecendo a igreja de Filipos, porque esta igreja não teve a mesma atitude da igreja de Corinto. Ela não esperou Paulo passar privação, ela prontamente, voluntariamente e sistematicamente socorreu o apóstolo Paulo no seu sustento missionário. Se você perceber, no texto lido, no versículo 10, Paulo diz: o qual também já tinhas antes, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aquela igreja só não socorreu financeiramente Paulo quando lhe faltou oportunidade, mas jamais por falta de vontade ou de motivação. Hoje, às vezes, nós temos oportunidade e nos falta motivação. É importante entender outra coisa: o sustento do obreiro precisa ser um sustento sistemático, metódico, porque as necessidades do obreiro também são sistemáticas, são diárias, são contínuas. Segundo ponto, a responsabilidade da igreja como missionário: o sustento espiritual nas tribulações. Olha o versículo 14. Também fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Aquela igreja não enviava ao apóstolo Paulo apenas dinheiro. Aquela igreja enviava para Paulo também encorajamento e consolo. Ela não supria apenas necessidades físicas e materiais, ela supria também necessidades emocionais e espirituais. Notem que quando Paulo enviou aquela igreja Epafrodito, não enviou Epafrodito apenas com uma oferta, mas enviou Epafrodito como a oferta, porque Epafrodito deveria permanecer com Paulo para assisti-lo em suas necessidades. Terceiro lugar, reciprocidade na relação com o obreiro. Versículo 15, olha comigo aí. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Preste atenção aqui, irmãos queridos, que esta igreja de Filipos se une a Paulo, torna-se parceiro de Paulo no começo do pastorado de Paulo lá em Filipos, ou seja, no início da segunda viagem missionária. E Paulo está preso em Roma vários anos depois. E esta igreja ainda mantém a sua constância e fidelidade no sustento do apóstolo. Mas aquela igreja entendia mais, que ela não era apenas provedora do apóstolo, ela também era uma igreja que dava e recebia. Havia uma reciprocidade, uma mutualidade na relação do apóstolo com a igreja e da igreja com o apóstolo. Hoje, às vezes, a igreja demonstra picos de entusiasmo pela obra missionária por um tempo, fazendo conferências missionárias, promovendo congressos missionários, mas depois baixa a guarda, sai dessa trincheira e abraça outras prioridades. A relação de Paulo com esta igreja, desta igreja com Paulo é diferente. Há uma constância, há um cuidado contínuo. E notem em que sentido havia essa troca de dar e receber. Primeiro, notem que ela investia bens financeiros na vida de Paulo. E ela recebia bênçãos espirituais da parte de Paulo. E esse é um princípio espiritual. A igreja investe financeiramente e recebe dividendos espirituais. Ela investe riquezas materiais e recebe riquezas espirituais. Olha comigo, por favor, esse princípio na palavra de Deus. 1 Coríntios 9, versículo 11, Paulo diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Paulo está aqui nesse capítulo 9, trabalhando exatamente a questão do sustento financeiro dos obreiros. E o que a igreja fazia? A igreja se preocupava com o sustento de Paulo, e na medida em que ela investia na vida do apóstolo para ele fazer a obra de Deus,
a igreja recolhia da parte de Deus os benefícios espirituais. Olha Romanos 15, 27, esse mesmo princípio. Paulo escreve o seguinte, Romanos 15, 27. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Desta maneira, então, esta igreja é parceira do apóstolo numa relação recíproca. Quarto lugar, responsabilidade da igreja: fazer das ofertas ao missionário um sacrifício vivo a Deus. Olha o verso 18 comigo. Verso 18 de Filipenses 4. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Note isso. Aqui está a motivação em ofertar. A motivação não é puramente humana. Quando aquela igreja levantava uma oferta para enviar para Paulo, aquele dinheiro recolhido, Paulo diz, era como uma oferta que eles estavam dando para Deus. Era como um sacrifício agradável que eles estavam oferecendo no altar de Deus. Era como uma liturgia que subia ao céu como aroma suave, como oferta agradável ao Deus eterno. Isso é uma coisa maravilhosa, porque na verdade, no coração daquela igreja, não estava apenas mandar um donativo para Paulo, um dinheiro para Paulo, um sustento para Paulo. Na verdade, aquela igreja era levantando um tributo de adoração a Deus, através daquela oferta. Desta maneira, eles fazem do dom não um presente para Paulo apenas, mas um sacrifício para Deus. E a alegria de Paulo em receber a oferta não é apenas pelo fato de estar sendo beneficiado pela oferta, mas é a certeza de que aquela oferta está significando muito mais para a igreja que está dando do que para ele que está recebendo. O que mais alegrava o apóstolo é que esse mesmo dom era uma oferta agradável a Deus. E a palavra que ele usa aí, oferta agradável, é a mesma palavra usada lá para os sacrifícios aceitáveis a Deus no Antigo Testamento, como o culto de Abel, como o culto de Noé, como o culto dos israelitas, como o sacrifício hoje, o culto racional da igreja. Ou como Paulo diz lá em Efésios 5, 1 e 2, o próprio sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai, como aroma suave. Então, quando você oferta, quando você coopera, quando você socorre, quando você ajuda, quando você investe nas missões e nos missionários, esta oferta que você levanta é algo que sobe à presença de Deus como aroma suave, como algo que engrandece a Deus e agrada o coração de Deus. Vamos ver o último ponto, o compromisso da igreja: faz ofertas não das sobras, mas apesar das necessidades. Esse é um ponto extremamente importante. Olha comigo aí o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E eu quero focar aqui que quando ele fala de necessidades aqui, ele não está falando hipoteticamente, não. A igreja de Filipos era uma igreja pobre. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre. Era uma igreja que estava ofertando, não porque estava sobrando dinheiro, não porque não estava fazendo falta, mas era uma igreja que estava ofertando apesar da sua pobreza. Vocês querem ver isso melhor? Abra comigo aí sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8. Olha o que aquela igreja entendia por oferta missionária, ou por oferta de socorro aos santos, pela generosidade no dar e no ofertar. Capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Primeiro ponto aí, note você que a igreja entendia que contribuição é graça e não apenas obrigação. É isso que está no versículo 1. Eles fizeram rogos para terem o privilégio de participar da graça da contribuição. E o que é graça? Graça é um favor não merecido.
Então, quando você vem trazer uma oferta ao altar de Deus por uma causa missionária ou para assistência dos santos, você está sendo privilegiado. É Deus quem está dando a você o privilégio de você estar fazendo algo que você e eu não merecemos. Sermos cooperadores de Deus, sermos instrumentos de Deus na sua providência, com os seus santos e com os seus obreiros. Segundo entendimento, eles não apenas davam com generosidade, mas eles davam com sacrifício. O versículo 2 diz isso: manifestar abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Terceiro lugar, eles ofertavam não apenas voluntariamente, segundo as suas posses, mas ofertavam voluntariamente acima de suas posses. Olha o verso 3: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. E em último lugar, eles ofertavam não apenas para Paulo, plantador da igreja, mas também para irmãos pobres que eles jamais tinham visto. Olha aí o versículo de número 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência dos santos. Eles nunca tinham visto esses irmãos da Judeia, mas eles rogaram para terem este privilégio. E finalmente você nota aí que eles deram não apenas dinheiro, mas eles deram a si mesmos. Versículo 5. E não somente fizeram isso a nós, como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que coisa magnífica, irmãos. Nós jamais poderíamos nos excusar, dizendo: eu não contribuo para o sustento da obra de Deus, porque eu não posso, porque eu não tenho, ou porque tenho pouco. Paulo diz que eles entenderam que a contribuição era uma graça, que eles deram voluntariamente, que eles deram acima das suas posses, que eles deram-se primeiro a si mesmos. Desta maneira, querido, desta maneira, nenhuma dádiva faz o doador mais pobre, porque quando você doa, você está entrando dentro de um princípio espiritual estabelecido pelo próprio Deus. Você abre os celeiros do provedor, e ele multiplica a sua sementeira, e ele abençoa você de tal maneira que você é duplamente abençoado. Por isso o Senhor Jesus disse: mais bem-aventurado. Não diz que bem-aventurado, ele diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Dito isso, queridos, eu quero pensar um pouco com vocês sobre a atitude do missionário em relação à igreja. Eu acho que esse texto, já que é parceria, Paulo vai tratar como é que o missionário deve se comportar em relação à igreja. Primeiro, gratidão pelo sustento recebido da igreja. Está claramente expresso aí em Filipenses 4:10. Notem, por favor, o que está escrito: alegrei-me sobremaneira no Senhor. É interessante isso. O missionário tem que depender de Deus, e ele tem que demonstrar gratidão e alegria pelo cuidado que a igreja demonstra a ele, sendo ela instrumentalizada por Deus. Note você que a alegria dele está no Senhor. Preste atenção aqui. Ele agradece a igreja, porque a igreja é instrumento de Deus. Mas a alegria dele não está no instrumento. A alegria dele está no provedor. E o provedor não é a igreja, o provedor é Deus. É muito importante entender isso. Toda vez que o obreiro pensar que a provisão dele está na igreja, ele comete graves pecados contra Deus. E aí corre o risco de fazer política de bastidor, para ficar na igreja, para agradar a igreja. Mas quando ele entende que o sustento dele vem de Deus, e que a igreja é apenas um instrumento de Deus para socorrê-lo, ele não negocia valores, ele não negocia princípios. E Paulo está feliz, ele está alegre, não é dizendo: eu me alegro sobremaneira na igreja. Não é isso que ele diz: eu me alegro sobremaneira no Senhor. Porque na verdade quem instrumentalizou e despertou a igreja para socorrê-lo foi o próprio Senhor. Outro ponto que eu acho maravilhoso é que a gratidão é uma atitude que traz alegria para quem a manifesta e para quem a recebe. Eu louvo a Deus por esse testemunho de Paulo, porque Paulo nos ensina sempre, continuamente, a necessidade de sermos pródigos nos elogios e nos agradecimentos honestos e sinceros. Quando ele recebe aquela oferta da igreja,
A Bíblia não diz quanto foi, nem diz se foi em dinheiro, se foi em roupa, se foi nisso ou naquilo outro. O certo é que ele chama de donativos. Ele manifesta a sua alegria, o seu carinho, a sua gratidão para a igreja. Irmãos amados, esta é uma verdade que nós nunca podemos cansar de falar nela. Porque cristianismo é relacionamento. Nós jamais poderemos pregar um cristianismo apenas doutrinário, teológico, de dogmas, sem que esses dogmas e doutrinas mude as nossas relações, mexa com os nossos sentimentos, com as nossas relações interpessoais. Por isso Paulo, ele agradece a Deus, mas ele agradece a igreja também, ele manifesta seu carinho pela igreja, ele pavimenta um caminho de relação, de amizade, de afeto, de carinho com aquela igreja que o sustenta. Segundo ponto, segundo compromisso do missionário com a igreja, contentamento ultra circunstancial. Olha comigo os versos 11 e 12. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu acho isso aqui preciosíssimo. Por que está acontecendo aqui? Notem que o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O que ele está querendo dizer com isso? Que contentamento não é algo natural. Que contentamento não é fruto de circunstância. Se tiver tudo bem, eu estou contente. Se tiver problema, eu não estou contente. Se as minhas expectativas forem atingidas, eu estou contente. Se elas não foram atingidas, eu não estou contente. Se as coisas aconteceram como eu tracei, eu estou contente. Se elas aconteceram de forma diferente do que eu pensei, do que eu planejei, eu não estou contente. O que é que podemos entender aqui de Paulo? Paulo era um homem que sabia o que era fome, o que era sede, o que era nudez. Paulo sabia o que era frio, ele sabia o que era prisão, ele sabia o que era açoite, ele sabia o que era tortura mental, ele sabia o que era perseguição. Mas apesar de todas essas circunstâncias que rodearam a vida dele, por exemplo, na primeira viagem ele foi açoitado, foi apedrejado em Listra. Na segunda viagem ele foi açoitado com varas em Filipos. Na terceira viagem ele enfrentou feras em Éfeso. Depois ele foi preso em Roma, acusado em Cesareia. E agora ele chega preso em Roma. E esse fato, queridos irmãos, não rouba deste homem o contentamento, a alegria, a motivação, o entusiasmo. E aqui ele usa uma palavra maravilhosa, quando ele usa a expressão aqui, ter experiência. Olha aí o que ele diz, no verso 12, já tenho experiência. Essa palavra, Paulo tirou essa palavra das religiões de mistério do primeiro século. Você sabe que as religiões de mistério, as religiões pagãs, elas introduzem os seus seguidores através de ritos iniciáticos. As pessoas passam por um rito de iniciação. E então, depois de passarem por este rito de iniciação, as pessoas então se tornam membros deste segmento, desta seita, deste grupo religioso. Paulo empresta essa palavra das religiões pagãs, dá a esta palavra um outro significado, traz um outro entendimento, lança luz de uma outra maneira, dizendo o seguinte, que o aprendizado do contentamento cristão não se dá por meio de um ritual místico, mas pelo exercício da confiança na providência divina. Ou seja, você não aprende a ser contente fazendo meditação transcendental, mergulhando no seu mundo subjetivo. Não! Você aprende a ser contente olhando para este painel glorioso, diversificado, multicolorido da providência de Deus. Tem vale, tem monte, tem alegria, tem choro, tem saúde, tem doença, tem igreja que envia oferta, tem igreja que diz que ele é impostor, tem igreja que o abençoa, tem igreja que o perturba, mas ele não importa qual seja a situação, ele está aprendendo com tudo isso uma experiência de ser contente no Senhor. Agora notem vocês que o contentamento de Paulo não está no dinheiro que ele recebeu. Não está. Olha comigo aí. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Ele não é daquele tipo de gente que quando tem dinheiro está contente, quando não tem dinheiro está aborrecido da vida, está murmurando. Não, o que Paulo está dizendo para nós é que os bens materiais devem ser vistos como dons de Deus e não como substitutos de Deus. O nosso contentamento deve estar em Deus e não nas dádivas de Deus. O nosso contentamento deve estar no provedor e não na provisão. Aliás, Paulo vai usar uma das palavras mais ricas do grego para a palavra contente, que está aí no versículo 11. Eu aprendi a viver contente. Essa palavra contente, no grego, talvez é a palavra mais importante da ética pagã. Era a palavra preferida do estoicismo. Era a palavra autossuficiência. Essa palavra significa autossuficiência. Como é que um estoico pensava na autossuficiência? O estoico pensava da seguinte maneira: uma pessoa, para ser virtuosa, ela não pode depender das circunstâncias à sua volta. Ela precisa anular as suas emoções, os seus sentimentos. E desta maneira, ela busca dentro de si mesma, e não nas circunstâncias fora de si, a razão para estar contente. Agora notem vocês, que Paulo vai usar essa mesma palavra, do grego clássico do primeiro século, da filosofia estoica, que era pagã, e vai emprestar esta palavra, ou dar a esta palavra um outro sentido. Um outro sentido. Paulo não é um estoico, Paulo é um cristão. Se para o estoico o contentamento era uma conquista humana, para Paulo, contentamento é um dom divino. Se o estoico pensa em autossuficiência, Paulo entende que a nossa suficiência vem de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? O que Paulo está dizendo é o seguinte: o estoico procurava a sua suficiência, a sua autossuficiência dentro dele mesmo. Ele diz: nós crentes somos contentes porque a nossa suficiência não está em nós. O recurso não está em nós, está em Deus. A nossa suficiência vem de Deus. O apóstolo era mais suficiente em Deus do que autossuficiente. É isso que Paulo, na verdade, está usando um trocadilho, um jogo de palavras, para nos ensinar aqui sobre o contentamento. Deixa eu tentar ilustrar isso. Eu acho que Paulo, para nós, poderia ser comparado com um termostato em vez de um termômetro. Qual é a diferença entre um termômetro e um termostato? Um termômetro não muda coisa alguma ao seu redor. Um termômetro apenas registra a temperatura à sua volta. Um termômetro não tem poder de mudar coisa alguma. Aliás, ele se deixa afetar pelas coisas que estão ao seu redor. O termostato é diferente. O termostato não fica como o termômetro, subindo e descendo de acordo com a temperatura. Ele faz alterações necessárias no ambiente. Notem que Paulo não é um termômetro. Paulo não apenas toma a temperatura do ambiente e a revela. Não. Se está tudo bem, ele está tudo bem. Se está tudo mal, ele está muito mal. Não, isso é um termômetro. Ao contrário, ele é alguém que influencia o local onde está, o contexto onde está, a circunstância onde está. Ele não é uma vítima da circunstância, ele é um vitorioso sobre ela. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Terceiro compromisso do missionário, versículo 13, confiança inabalável em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu fiquei impressionado com Paulo, porque ele estava preso. Ele estava na sala de espera do martírio, com o pé na sepultura, caminhando inexoravelmente para a guilhotina. Mas longe de ser um caniço agitado pelo vento, ele era uma rocha firme, inabalável. Diante do vendaval da adversidade, ele permanecia firme e imperturbável, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Agora vamos entender uma coisa aqui, porque esse versículo tem sido um dos versículos mais mal interpretados pela igreja evangélica nos dias de hoje. Será que Paulo está dizendo que ele pode tudo? É isso que ele está dizendo? Será que ele está falando de um super crente, de um super homem, de um super herói espiritualmente? É isso que Paulo está querendo dizer aqui? Será que Paulo está querendo dizer que ele está chegando a um nível de onipotência? Certamente não é isso que ele está falando. Nós não podemos sacar este versículo, tirar este versículo do seu contexto. O que Paulo está querendo dizer para nós é que
Ele pode todas as coisas sim dentro da vontade de Deus. Ele pode todas as coisas em Cristo e não à parte de Cristo. O que ele está dizendo é que não importa a circunstância, nada vai arrancá-lo das mãos do Senhor e afastá-lo do amor de Deus que está em Cristo. E ele entende isso quando interpreta, quando ele fala em Romanos: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, não tem circunstância que possa sobrevir sobre ele, que ele não tenha sustentação em Cristo. Daí, este poder que ele diz: tudo posso, em todas as coisas, literalmente, tem o poder. Não é que ele tem poder dele mesmo, não é que o poder emana dele mesmo, não é que a força brote dele mesmo. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. A fonte é Cristo, não é ele mesmo. Na medida em que está ligado a esta fonte, não há circunstância, não há situação que ele possa desencorajar, Aliás, o que ele está querendo dizer é o seguinte para nós: a razão da fortaleza dele não é a sua idade, não é a sua força, não é o seu conhecimento, não é a sua influência, não são os seus ricos dons e talentos. Ele tudo pode no Senhor que o fortalece. Não há a parte do Senhor. Quarto lugar, quarto compromisso do obreiro, do missionário: maior interesse no bem espiritual dos crentes do que no dinheiro dos crentes. Esse é um ponto importantíssimo. Olha o versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Irmãos queridos, quando Paulo recebeu aquela oferta, ele ficou feliz, se alegrou em Deus, agradeceu a igreja, e ele justifica a alegria dele. Diz: a minha alegria maior não é o fato de ter recebido o dinheiro, não ter recebido a oferta. Minha alegria maior é que esta oferta que vocês estão me enviando vai redundar em bênçãos, em benefícios, em dividendos espirituais maiores para vocês. Ou seja, Paulo está mais feliz com a bênção espiritual da igreja do que com o dinheiro da igreja. Ele está mais feliz porque a igreja vai ser enriquecida por Deus do que em receber o dinheiro mandado por aquela igreja. Esse é um fato importantíssimo. Talvez a palavra aqui, o termo todo aqui, é um termo comercial e bancário que Paulo está usando. Ele está usando mais ou menos o seguinte: seria um depósito que a igreja efetuou no banco celeste. E esse depósito que a igreja efetuou no banco celeste vai render juros, vai render dividendos. E na medida em que a igreja depositou na conta dele, Paulo, aquela oferta, na verdade, aquele depósito, antes de cair na conta dele, caiu no banco celestial. E antes de abençoá-lo na terra, rendeu juros para aquela igreja no banco celestial. É exatamente esta figura que Paulo está usando. Quer dizer: eu aguardo os juros que serão creditados na vossa conta. Desta maneira, irmãos, desta maneira, quando você oferta, você não abençoa apenas a pessoa beneficiada pela sua oferta. Você, na verdade, abençoa você mesmo. Porque este é um princípio de Deus. Quem semeia com abundância, com fartura, vai ceifar. Mais bem-aventurado é dar que receber. A palavra de Deus é enfática em afirmar que um donativo dado de modo correto sempre enriquece o doador, mais do que quem recebeu a doação. Diz a Bíblia o seguinte: a palavra de Deus diz assim: a alma generosa prosperará. Diz a palavra: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. É triste perceber que hoje muitos pastores e obreiros e missionários estão atrás do dinheiro do povo e não interessados na alma do povo. São obreiros fraudulentos, gananciosos, que usam de esperteza para explorar o povo em vez de apacentar o povo. São pastores de si mesmos e não pastores do rebanho. São exploradores das ovelhas e não pastores das ovelhas. São mercenários e não missionários. Quinto lugar, irmãos, quinto compromisso: recebe os donativos da igreja com reverência cultica,
Notem isso. Versículo 18. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Eu acho isso lindíssimo, porque na verdade, Paulo recebe aquela oferta com tal reverência, com tal gratidão, com tal alegria. Assim como aquela igreja, ao levantar aquela oferta, o fez como cultuando a Deus, também ele recebe aquela oferta como um culto que aquela igreja prestou a Deus. E ele então tem uma reverência cultica na manifestação da sua gratidão a Deus. Esse é um fato interessante, porque se a igreja fez uma oferta, um sacrifício agradável a Deus, quando a igreja fez oferta, não fez para homens, ela fez para Deus. Sabe por quê? Porque você não sacrifica a homens, você sacrifica a Deus. Olha como isso mudaria, irmãos, o nosso sistema de ofertar, a nossa concepção de ofertar. Olha como isso modifica quando você recebe uma oferta, quando você recebe uma ajuda. Você deve receber essa ajuda numa expressão de reverência a Deus, num culto a Deus. Há um fato interessante aqui como Paulo compara essa oferta. Paulo compara essa oferta de 3 maneiras. Primeiro, ele compara essa oferta como uma árvore brotando. Versículo 10, ele diz aí, renovar-te a meu favor. A palavra, o grego renovar aqui, é a mesma palavra. Aqui no Brasil a gente não vê tanto isso, a gente não consegue perceber bem isso. Nos países mais frios, quando chega o inverno, as árvores, quase todas elas, parece que morrem, literalmente. Não tem uma folha, não tem beleza, elas ficam secas, totalmente secas. E você pensa, morreu. Mas aí, chega a primavera, e a seiva da vida está ali dentro. E de repente aquelas mesmas árvores brotam, vicejam, e florescem de uma maneira linda e extraordinária. O que Paulo diz, usando a figura aqui, é que às vezes na vida a gente passa por determinados invernos financeiros, invernos emocionais, invernos espirituais, e quando alguém investe na vida da gente, renova o seu favor em nossa direção, então esta árvore sai do inverno para a primavera e começa a florescer. Essa é a primeira imagem de oferta que Paulo usa. A segunda imagem é a imagem do investimento bancário. De que aquilo produziria lucros espirituais para a igreja. É a linguagem que ele está usando nos versículos 17 e 18. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E a terceira figura que ele usa é a figura do sacrifício, do culto. Então preste atenção nisso. Quando você for fazer uma oferta, quando você for receber uma oferta, entenda isso. Alguém está investindo em você para renovar você. Isso é como um depósito no banco celestial. Isso é como um culto que se oferece para Deus. Penúltimo lugar, Paulo retribui o socorro financeiro da igreja em fervorosa intercessão. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Missionário prega e missionário ora. Missionário proclama e missionário intercede. E Paulo aqui é intercessor em favor da igreja. Agora note que Deus vai suprir não os nossos desejos, não os nossos caprichos, não as nossas vaidades. Deus vai suprir necessidades. É por isso que a teologia da prosperidade é um equívoco, porque ela começa a pregar que Deus vai atender e vai suprir os seus sonhos megalomaníacos, que você deve pensar em ter um carro importado na garagem, em morar numa mansão, num apartamento de cobertura, e se você é um crente piedoso, não aceite nada menos do que isso, porque Deus está obrigado a te dar, e Deus nunca prometeu isso. O que Deus promete, se você está no centro da vontade dEle, é atender todas as suas necessidades. Se você já leu o livro de James Hunter, O Monge e o Executivo, ele faz uma distinção muito clara entre nós atendermos desejos e atendermos necessidades.
Por exemplo, quem é pai e mãe aqui sabe disso. Às vezes os seus filhos têm desejos. E nem sempre os pais podem atender os desejos dos filhos, mas podem atender as necessidades. O que Deus promete é atender necessidades. E Paulo ora para que a igreja, segundo a sua riqueza em glória, atenda todas as necessidades, supra todas as necessidades da igreja. Finalmente, para encerrar, o último ponto. O missionário reconhece que o fim último da vida é a glória de Deus. Versículo 20. Ora, nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Eu acho lindo, Paulo, porque a doutrina nunca é matéria árida para o apóstolo Paulo. Sempre que a teologia, a doutrina ocupa a mente do apóstolo, ao mesmo tempo, enche o seu coração de louvor. Paulo é um homem que faz da sua vida uma doxologia para Deus. Sua teologia governa suas atitudes. Ele prega o que vive e vive o que prega. Sua vida está centrada em Deus, não nele mesmo. Ele não busca promoção pessoal, ele não busca glória pessoal, ele não busca os holofotes, ele não busca as luzes da ribalta. Ele vive com os pés na terra, mas o coração está no céu. Ele fecha as cortinas da vida, entendendo uma coisa, que o vetor que rege a nossa vida é a glória de Deus. É a glória de Deus. Qualquer outro motivo para viver que não seja a glória de Deus é um motivo fútil. E eu termino na conclusão do apóstolo. Eu acho que Paulo conclui esta carta magnífica como pastor e como evangelista, ou como missionário. Como pastor, ele se lembra de cada uma de suas ovelhas. Olha o versículo 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Ele não quer cometer o erro de nominar alguém. Aquela igreja é uma igreja muito especial para ele. Ele tem o cuidado de citar todos. Se lembra de todos. E depois ele invoca sobre eles a graça do Senhor Jesus. Versículo 23. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Mas agora Paulo conclui essa carta como evangelista, que dá relatórios dos milagres da pregação do evangelho, cujos frutos são vistos até mesmo na casa de César. Versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Casa de conspiração, de traição, de perversão, de iniquidade, de truculência. Mas Paulo, enquanto preso lá, não perdeu a oportunidade. Evangelizou a guarda pretoriana, evangelizou as pessoas que estavam no serviço de departamentos domésticos e administrativos da casa imperial. E quando ele escreve essa carta, já tem gente crente lá dentro do palácio. Já tem gente salva nas barbas de Nero. Na mesma casa onde se adorava um homem, o imperador, como Deus. E há tantos outros deuses. Tem servos do Senhor Jesus Cristo, ganhos pela pregação do evangelho de um homem que estava debaixo de algemas. Isso me leva a 3 conclusões inequívocas. Primeiro, não é a circunstância que faz o homem, é o homem que faz a circunstância. Paulo podia pensar, se eu estivesse no palácio, eu pregaria. Se eu estivesse numa praça pública, eu pregaria. Se eu estivesse numa sinagoga, eu pregaria. Se eu estivesse no templo, eu pregaria. Ele está numa cela, ele está preso, e ele prega a si mesmo. Se você esperar circunstâncias favoráveis para fazer a obra de Deus, talvez o tempo passe e você não fará esta obra. Segunda conclusão, no reino de Deus não tem lata de lixo. No reino de Deus não tem casos irrecuperáveis. Tem santos na casa de César. Talvez alguém pudesse pensar, lá naquela casa não vai ter jeito de ter convertido, não. As pessoas que trabalham para esse homem não têm chance. Não adianta investir em gente dessa forma. Não compensa evangelizar na cadeia. Mas no reino de Deus não tem lata de lixo. No reino de Deus não tem casa irrecuperável. Em última conclusão, irmãos, nos ensinam que as grandes oportunidades da nossa vida estão ao nosso redor. Basta olharmos, basta abrirmos os olhos. Paulo entendeu que enquanto algemado ali, na prisão, de um lado para um soldado, outro para o outro soldado, ali estava um campo missionário. Ali estava a oportunidade. E ele não perdeu esta oportunidade. Talvez precisamos pedir a Deus, abra os nossos olhos, Senhor, para nós vermos as oportunidades que Tu estás nos dando. Onde nós estamos? Às vezes a gente pensa nessa questão. Uma pessoa diz, eu recebi um chamado de Deus para ser missionário aqui, ali ou acolá.
E aí durante o tempo todo a pessoa passa a vida toda sem falar de Jesus para ninguém, sem levar uma pessoa a Cristo. Quando eu estiver no campo eu vou falar de Jesus. Não, não é esse o espírito missionário. Missionário, ele é evangelista onde ele está. Na casa dele, na vizinhança dele, quando está viajando, quando está descansando, quando está na praia, quando está no shopping, quando está no comércio, onde estiver, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, de qualquer forma, ele procura uma maneira de estar testemunhando do Senhor Jesus Cristo. Eu espero em nome de Jesus, que assim como eu fui abençoado ao estudar esta carta, vocês também tenham sido enriquecidos pelo estudo desta mensagem tão maravilhosa, escrita há 2000 anos aproximadamente, mas palavra de Deus que continua viva e eficaz, porque é o sopro de Deus, é o hálito de Deus, é a palavra inerrante, infalível e suficiente do nosso Deus, que Ele mesmo se digne a nos abençoar nesta noite. Amém.